Fundos imobiliários são um tipo de investimento que é até bem fácil de você entender. Tem muitos fundos imobiliários bons, baratos, descontados, mas nem tudo são flores. E existe muita pegadinha aí também que faz você perder dinheiro aí na bolsa de valores. Então neste vídeo eu vou te mostrar 5 tipos de FIIs que você deve correr, deve evitar investir. É claro que você deve respeitar o seu perfil de investidor, às vezes você é mais tolerante ao risco do que outros investidores, mas mesmo assim você tem que analisar com muito cuidado para você evitar perder dinheiro, o que é o objetivo principal ao investir aí o seu capital. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs. E já escreva aqui embaixo nos comentários se você já cometeu algum erro aí ao investir em FIIs e qual foi esse erro. E eu já começo aqui o vídeo mostrando aqui o primeiro tipo de fundo imobiliário que você deve evitar aí na sua carteira, que são os FIIs concentrados. FIIs muito concentrados aumentam a exposição ao risco. Por exemplo, FIIs aí de papel. Se esse FII tem uma alta concentração em um CRI de um único devedor e se esse devedor oferecer um calote financeiro aí para o fundo imobiliário, você vai ter um grande prejuízo aí na sua carteira, porque esse FII que tem essa grande concentração, essa grande exposição naquele tipo de ativo, vai deixar de receber grana e isso vai impactar diretamente o resultado desse FII e, consequentemente, sua rentabilidade e também a entrega de dividendos. Então, você vai ser prejudicado por isso, recebendo dividendos menores, além do seu patrimônio desmanchar aí na bolsa de valores. Um exemplo aí de um fundo imobiliário muito concentrado é o DEVA11. A gente observa aqui que a sua cotação no dia que eu estou gravando esse vídeo, está em R$ 37,75, seu dividend yield 16,66%. É um FII aí com dividend yield muito elevado, porém tem uma bucha aqui escondida nesse alto dividend yield. É um fundo imobiliário high yield. E você pode notar aqui que seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, está bem descontado, bem desvalorizado aí pelo mercado financeiro. Está em 0,38. O limite aqui mínimo que você pode aceitar aí investir é 0,90. Abaixo disso, você já deve perguntar por que está tão barato. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E você pode ver que a cotação aqui dele se desvalorizou aí nos últimos 12 meses, 6,40%. E você pode notar aqui na sua carteira de ativos como esse fundo imobiliário ele tem altas concentrações. Por exemplo, esse primeiro CRI, o CRI Chemin. A porcentagem do patrimônio líquido investido aqui nesse CRI é de 8,32%. Aqui o Hope, ele tem 6,96%, quase 7% do patrimônio líquido investido nesse CRI. E a gente pode ver que o status desse CRI é em carência de juros, ou seja, ele não está adimplente. Então essas grandes concentrações prejudicam o fundo imobiliário em casos, por exemplo, de calotes financeiros, como é o caso aqui do DEVA11. Outro fundo imobiliário que também tem grandes concentrações é o VGI-R11. É um fundo imobiliário que, diferente do DEVA11, ele não está sofrendo aí com essa inadimplência toda. Mas é um fundo imobiliário que tem grandes concentrações. Por exemplo, só aqui nesse CRI Elbor, ele já tem aqui nesses 3 primeiros quase 20% do patrimônio líquido investido nesse ativo. Se acontecer algum problema com esse devedor, a gente está falando aqui de 20% aí praticamente do patrimônio líquido do VGI-R11 comprometido. Vindo aqui mais para baixo, a gente encontra aqui outro CRI Elbor, outro CRI Elbor. Então são grandes concentrações aí que você deve ficar esperto. Este é um FII que está adimplente, mas é um motivo aí de atenção aí para você. Vai depender aí da sua tolerância ou não ao risco. É muito melhor você investir em um fundo imobiliário que está diversificado.
E essa concentração aí também vale para FIIs de tijolos. E com certeza também evite grandes concentrações de um único segmento aí na sua carteira. Por exemplo, se você tem uma grande concentração aí de lajes corporativas aí na sua carteira. O segmento aí de lajes corporativas é um segmento aí que não anda muito bem das pernas entre os FIIs de tijolos. Então você ter uma exposição ali, ok, mas você ter uma grande concentração já é muito prejudicial aí para sua carteira de investimentos. O segundo tipo de fundo imobiliário que você deve evitar aí na sua carteira são FIIs com uma alavancagem muito alta. Alavancagem significa as obrigações financeiras aí do fundo imobiliário por um período de tempo. Essa alavancagem, essas obrigações financeiras acabam prejudicando aí o resultado positivo aí do fundo. Então, uma alavancagem saudável aí para o fundo imobiliário é no máximo 20%. Passou de 20%, evite aí na sua carteira de investimentos, porque esse fundo imobiliário ele pode apresentar problemas financeiros. Um exemplo de um fundo imobiliário bem alavancado é o SARI 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o SARI 11 ele tem a sua cotação a R$ 40,25, dividend yield de 11,55%, porém o seu P sobre VP está em 0,46, bem desvalorizado aí pelo mercado financeiro. Liquidez média diária também é um ponto de atenção, aqui 908 mil, não chega nem a 1 milhão aí de liquidez por dia, e ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses na sua cotação de 19,92%. Vindo aqui no seu relatório gerencial, a gente vê que o saldo devedor aí do FII é de 290 milhões de reais, sendo que o patrimônio do fundo é de 813 milhões de reais. Você pode ver que as receitas do fundo foram de 4,8 milhões, as suas despesas foram de 2,7 milhões de reais e ele apresentou um resultado de 2 milhões de reais aí aproximadamente. E ele distribuiu aí para os seus cotistas 2,3 milhões de reais. Ou seja, um fundo imobiliário que teve uma despesa aí com juros de CRI de 1,7 milhão de reais. Uma despesa muito alta que prejudica aqui o resultado saudável deste FII. Outro fundo imobiliário bem alavancado é o VINO 11. O VINO 11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 6,03, dividend yield de 11,60%, o seu P sobre VP 0,56, é um FII que está bem descontado, bem desvalorizado aí pelo mercado, liquidez de 1,02 milhão por dia, e ele teve uma desvalorização aí de 27,6%. Vindo aqui no relatório gerencial do VINO 11, a gente vê que o fundo imobiliário ele possui obrigações a longo prazo de 486,7 milhões de reais. Só a obrigação do FII em relação a esse CRI aqui da sede Globo em São Paulo, o fundo ele tem 74% aí das suas obrigações financeiras. E esse CRI ele vai vencer em janeiro de 2037. Então a gente está falando aqui de um vencimento a longo prazo, longuíssimo prazo. Uma obrigação aí financeira muito elevada aí para o fundo. A gente percebe aqui que a alavancagem do VINO 11 atualmente é de 35,6% do seu patrimônio líquido. Então, fundo muito alavancado, com muitas obrigações financeiras, essa alavancagem alta acaba prejudicando o resultado financeiro do fundo. O terceiro tipo de FII que você deve se afastar, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, é um fundo imobiliário aí que tem uma gestão muito ruim e uma baixa transparência com você cotista. Um fundo imobiliário ele deve transpassar aí para você toda a sua estratégia, né? Como que o fundo imobiliário ele vai distribuir aí seus dividendos, como que vão ser as suas aquisições, os seus investimentos, tudo isso tem que ser passado aí para você cotista, que é dono do fundo. Você cotista é o dono do fundo, não é a gestora, não é o administrador lá, é você cotista. Então tudo isso deve ser repassado aí para você de uma forma muito clara e direta.
Você que é cotista aí do fundo imobiliário, você paga a taxa de administração e também taxa de gestão. Então o mínimo que você deve esperar é que o gestor ali do fundo imobiliário, ele comunique aí para você suas estratégias, se o fundo imobiliário ele está indo bem, o que o fundo imobiliário ele está fazendo aí para ter esses resultados positivos e também se o FII ele está indo mal. Por que o fundo imobiliário ele está indo mal? E qual que vai ser o plano, a estratégia para sair aí desse problema negativo. Muitos gestores eles omitem ali os resultados ou camuflam, deixando até difícil de você entender, para você pensar que o fundo imobiliário ele está indo muito bem. Então essa falta de transparência e de boa comunicação com você cotista é uma falta de respeito. E você que é cotista aí de um fundo imobiliário deve evitar FIIs que tenham essa baixa transparência e tenham essa baixa comunicação aí com você. Outro ponto bem importante é o layout ali no relatório gerencial. Muitos investidores, especialmente investidores iniciantes, não têm essa habilidade toda de entender ali o que está escrito naquele relatório gerencial, que às vezes para uma pessoa leiga pode ser muito complexo. Então é obrigação aí do fundo imobiliário deixar aquele texto ali bem fácil de você investidor entender de uma maneira aí muito clara e com um layout agradável aos olhos. E um fundo imobiliário que eu gosto bastante, que faz o seu relatório gerencial aí bem agradável para você investidor entender aí facilmente, é o GARI 11. O GARI 11 ele tem um relatório gerencial aqui bem acessível, bem fácil de você que é investidor iniciante entender. Ele conta aqui a visão do fundo, todas as estratégias, como que o GARI 11 ele era antes, quando era o antigo GALG 11, que mudou aí para GARI 11, que é um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos e também renda urbana. Toda essa assembleia que o FII fez aí convocando os cotistas para ver se aprovariam ou não essa mudança de estratégia. Então o FII ele se preocupou aí com o cotista em ser o mais transparente e claro possível. Então ele mostra aí como que o FII era, como que eles previam e como que eles estão hoje. Eu gosto que ele usa termos populares. Quem que é o GARI 11 aqui na fila do pão? É um termo aí popular, que a gente utiliza aí, no vocabulário popular. Então, um fundo imobiliário que se preocupa em deixar aí esse texto que é mais complexo, mais agradável de ser entendido. Então, prefira FIIs que tenham gestoras com boa reputação aí no mercado, que deixe essa relação aí cotista-fundo bem agradável. E você está gostando aqui do vídeo, das dicas aí para você evitar perder dinheiro? Então este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar teus objetivos financeiros através dos investimentos. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. E o quarto tipo de fundo imobiliário aí para você evitar são fundos imobiliários com uma alta vacância. Vacância nada mais é do que a porcentagem dos espaços vagos dentro de um fundo imobiliário de tijolo. Quanto maior for essa porcentagem, pior para você cotista, porque o FII ele depende da renda dos aluguéis. Então espaço vago não gera renda. E um fundo imobiliário que tem uma vacância muito alta é este fundo imobiliário aqui, o XPCM11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 7,75. Seu dividend yield 3,87%. Muito ruim esse dividend yield. Seu P sobre VP 0,27. Olha como ele está descontado aí pelo mercado financeiro. Desvalorizado. Liquidez média diária de apenas 23 mil por dia. Muito ruim. E ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 34%. Então, analisando aqui a sua vacância, a gente vê que este FII ele tem 78% de vacância. É um risco muito grande que você assume. Ele só tem um imóvel aí na sua carteira. Então, além dessa vacância elevada, ele é monoativo. Então, é um fundo imobiliário muito arriscado.
que tem uma taxa de ocupação aí baixíssima. E isso impacta diretamente aqui a sua rentabilidade, né? Ele tem uma rentabilidade aqui muito ruim, né, atualmente, e também os seus dividendos. A gente consegue ver que seus dividendos eles foram caindo aqui ao longo do tempo. Então fuja de fundos imobiliários que têm uma alta vacância, tanto física como também financeira. Vacância financeira é tudo aquilo que o FII deixa de arrecadar, seja por calotes financeiros, vacância física, problemas com carência, entre outros problemas. Já o quinto fundo imobiliário aí que você deve evitar investir são fundos imobiliários com baixa liquidez. Esses FIIs podem ser um problema aí para você se você quiser negociar cotas desse FII rapidamente, tanto comprar como vender essas cotas. A falta de compradores pode fazer com que você, cotista, tenha que vender as cotas bem abaixo do valor de mercado e isso pode fazer você perder muito dinheiro. Então fuja desse tipo de FII. E um fundo imobiliário aí com uma baixa liquidez é o XPCM11, para aquele liquidez aí pior do que 23 mil por dia. É uma liquidez muito baixa que oferece grande risco aí para você. Negocie aí pelo menos fundos que tenham uma liquidez acima de R$1 milhão por dia. Então aqui você pode ver no Investidor 10, nesse ranking aqui de FIIs mais líquidos, né, você pode aqui colocar a setinha aqui ao contrário, na liquidez diária, e você pode ver aqui os fundos imobiliários menos líquidos, né, o HSAF11, RCRB11, BCIA11, TRBL11, AZQ11, são FIIs que têm uma liquidez muito baixa e podem apresentar problemas aí para você. Então esses são 5 tipos de FIIs que você deve afastar aí da sua carteira de investimentos para você evitar perder dinheiro. Se você tem algum deles com essas características aí na sua carteira de investimentos de FIIs, por favor, negocie o mais rápido possível para você evitar perder dinheiro. É claro que aqui eu estou falando a minha visão, né? Você pode ter aí uma outra visão, mas eu, como educador financeiro, tenho essa obrigação aí de passar essas dicas para você evitar perder dinheiro aí no mercado de renda variável. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FII. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre as atualizações do VGHF11 e seus calotes financeiros. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.